Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, e a rebação de sede bateu asa e voou. A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o curioso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda, quem foge à terra natal. E outro canto não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Se viver, não bebe. Se beber, não vive. Seca não tem nada a ver com falta de chuvas no Brasil. Quais são as causas da seca principal? As principais causas. Quando a água da chuva se precipita no chão, vira lixo, lixo, água no estado lixo. E a água, depois que se precipita no chão, no açude, no solo, nas plantas, nos animais, foge daqui como o diabo foge da cruz. Assim, bicho, nem Jesus Cristo pode dar a luz. Então nós estamos aqui num açude. Para quem não sabe, um açude é uma parede de terra que se faz no riacho. Se faz no riacho para prender a água corrente do riacho, barrar e prender água corrente no riacho. E assim represar a água. Como a gente disse, aqui no semiárido nordestino pode ter 1 milhão desses pequenos açudes, sem falar nos grandes açudes. E nós estamos caminhando aqui em um que hoje, em pleno século XXI, e aqui o homem perdeu a foice dentro do açude. Em pleno século XXI, apesar de ter chovido em 2025 no semiárido nordestino, média de 500 milímetros, e quando você multiplica 500 milímetros de chuvas, que significa 500 litros de água por metro quadrado, ou 500 mil metros cúbicos de água por quilômetro quadrado, multiplicando isso por 1 milhão de quilômetros quadrados, que é o tamanho do semiárido, são 500 bilhões de metros cúbicos, que é 10 vezes a água do Aquífero Guarani. Para quem não sabe, o Aquífero Guarani é considerado a segunda maior reserva de água subterrânea do planeta Terra, e ele está no Brasil. Assim como o primeiro, o aquífero que tem a maior reserva de água, que é na Amazônia, também é na Amazônia brasileira, tudo no Brasil. Então o Brasil é o país da água. E quando a gente vê um açude desse, nessa situação, e a gente sabe que essa situação é comum em todos eles, como nesses pequenos açudes que hoje estão secos,
Mas também a gente sabe que os grandes reservatórios, chamam de reservatório aqui, estão com menos de 50% de sua capacidade e alguns totalmente secos. Como é o caso de um açude no Seridó do Rio Grande do Norte, chamado Gargalheiras, que encheu esse ano, 2025. Fazia 13 anos que não enchia. A cidade inteira ficou de plantão para assistir a sangria do açude. Para assistir o açude encher, foi festa, festa e tal. Hoje está com 15% de sua capacidade, de sua reserva. Porque quando a água bate no chão, primeiro ela vira lixo. A água vira lixo no chão, significa dizer que ela adquire pelo menos 70 elementos químicos que não fazem parte da água, que é da litosfera. E mais. Adquire, por exemplo, matéria orgânica decomposta dos excrementos dos animais do gado, dos animais da fauna. A matéria orgânica vegetal que está decomposta. Tem restos mortais de animais que morrem. Tudo está aí nesse líquido. Não é água potável. E nem é água doce. A água da chuva é cristalina, insípida, inodora. Mas quando ela bate no chão, ela vira água no estado lixo. E é isso que tem nos reservatórios. Nos rios, nos açudes, nas lagoas. É uma sopa com pelo menos 80 elementos químicos, físicos, orgânicos, que não é água. A única água que se aproxima de água boa, água potável, é a água da chuva, porque na atmosfera tem pouco lixo se comparado ao lixo que existe na litosfera e na hidrosfera, que é a água armazenada. E aqui nós estamos falando de lixo, não significa dizer que no chão ele é lixo. Eu estou falando que é lixo na água. Na água é estranho. Então se é estranho é lixo. Aí quando essa água se precipita no chão, como a água é solvente sobre o estado da natureza, ela vai atraindo toda essa matéria orgânica e minerais do chão, porque na água da chuva não existe mineral. Vai atraindo o barro e por isso que ela é essa cor do barro. Não se pode dizer que isso é água. A gente está vendo até um animal ali ainda vivendo nesse lago, dando rebanada ali dentro. Peixe não é, certamente é sapo. O peixe jamais teria condições de sobreviver num líquido desse com essa cor, com essa composição que a gente sabe que é absolutamente nociva à vida. E mesmo o sapo que está aí, mesmo provavelmente não está adaptado a esse tipo de água. A gente chama água porque é um líquido. Ele vai morrer porque ele não vai respirar. A gente sabe que o sapo, para respirar, tem que botar a cabeça fora da água. Enquanto que os peixes respiram dentro da própria água, conseguem fazer esse processo de respiração dentro da própria água. Aí alguém diz, mas essa água não é melhor do que a água do oceano? A água do oceano é salgada. Porque o sal é da terra. Quando a água bate no chão, ela vai adquirindo todos esses elementos que a gente citou aqui, que são da terra, vai dissolvendo e é o substrato. Então tem sal no oceano, somente sal não, cloreto de sódio, tem muito mais coisa. Da própria terra que, como a água está lá armazenada há milhões de anos, ela vai dissolvendo aqueles elementos do chão do oceano e vai se transformando naquele líquido que alguém chama de água, mas quando a gente vai tomar banho no mar, depois tem que tomar banho numa água doce para tirar toda a sujeira que pegou no corpo, que era proveniente do mar. Mas para os seres vivos do mar, do oceano, é boa, é água boa. Se trouxer aquele ser vivo
lá do mar, aqui para a água doce aqui fora, no açude, por exemplo, ele vai morrer. Cada coisa no seu lugar. Mas só que a água, toda a água da terra já foi água doce. Porque veio do regime de chuvas. A gente sabe que os primeiros seres vivos, que são micro-organismos, eles foram formados no chão com a precipitação de água no estado gasoso. Ou seja, umedecia o solo suficiente para gerar micro-organismos, fungo, vírus, bactérias, protozoários, algas. Tudo isso se formou primeiramente. Os micro-organismos são seres vivos, unicelulares. Esses seres vivos se formaram então na água no estado gasoso na terra. Era tão alta a umidade do ar que mantinha o solo úmido suficiente para gerar vida. E aí, quando as nuvens estavam supercarregadas, com alto volume de chuva nelas, muito pesadas, a pressão atmosférica não conseguiu sustentar nuvens no ar e elas se precipitaram no chão em forma de água, que pode ser o chamado pingos de chuvas, pode ser granizo. Então nós estamos caminhando aqui num açude, nós precisamos mostrar que nós estamos aqui mostrando o que seria, o que representaria 1 milhão de unidades desses pequenos reservatórios. E quando a gente chama reservatório, nós estamos usando uma linguagem do homem, vamos dizer assim, artificial, sem base científica. Porque reserva, a gente entende que reserva seria algo guardado para ser utilizado quando faltasse, quando tivesse deficiente, quando tivesse um déficit hídrico, usar. Mas aqui ninguém pode usar. Esse era o momento de se ter essa água aqui na reserva, água doce, para que o homem pudesse fazer agricultura e irrigar sua planta, para que o homem pudesse beber, o gado pudesse beber, o homem pudesse plantar capim para alimentar o seu gado. E a gente viu a situação. Olha o açude. E a gente disse, estamos mostrando onde tem gente tem lixo. Resto mortais de uma ave que morreu aqui. O sapato do homem. Aí eu pergunto a um desavisado, desinformado, esse mesmo material que a gente está vendo aqui, estranho à água, são estranhos da água. Nenhum desses elementos aqui que eu estou mostrando faz parte da água. Eles estão no açude, que chega lá na reserva. Ainda tem muito reservatório no Rio Grande do Norte, por exemplo, ainda com líquido suficiente para abastecer as cidades, embora já vendo racionamento. Mas naquele açude lá, que está trazendo aquele líquido para a cidade, tem tudo isso aqui? Sim, até mais. Grande parte desses grandes açudes, as cidades se aproximam dele, e às vezes até tem cidade que engole o seu açude, porque o homem tem que procurar água, porque o homem é um animal, só animal não, é o ser vivo que mais depende de água, e tem que ser água doce no estado líquido. Então se ele fez o açude porque ele precisa mais de água do que os outros seres vivos. Inclusive para manter os outros seres vivos, que a gente sabe que tanto as plantas como os animais necessitam de água todo dia. E os animais pluricelulares, animais e vegetais, de vida complexa, eles estão lá, são seres vivos de água doce no estado líquido. Aí alguém diz, e lá no oceano? No oceano já foi água doce. Então, à medida que o tempo foi passando, a água, como é solvente e substrato, ela foi dissolvendo esses elementos que são do chão, da litosfera, incorporando na água, tornando-se uma molécula que a gente chama de sopa. Então aqueles animais dos oceanos são seres vivos de água salgada. Aí alguém diz, e as plantas? Para quem não sabe, os oceanos, que tem 97,3% da água da terra, água salgada,
E tem. E tem. E cobre 71% da superfície da terra. Praticamente não tem vegetais. Animais têm grande quantidade. Micro-organismos, proporcionalmente ao volume de água. Mas vegetais não. Vegetais é diminuto. A quantidade de vegetais em espécie e número nos oceanos. Por quê? Porque os oceanos não têm solo. A grande profundidade do oceano, que pode chegar a 10 mil metros de profundidade, não existe solo. Solo que a gente fala é isso aqui. É matéria orgânica. Barro, argila, areia. Porque esse solo é solo vivo. Então lá nas profundezas do oceano não tem solo. Não existe o que a gente pode chamar de solo, que é o quarto elemento da natureza. E o solo não é apenas esse material sólido. Tem muita matéria orgânica decomposta. E a gente está vendo aqui pela cor desse solo que está no meio do açude. É a lama que virou pedra. Tem gases da atmosfera também, são atraídos para o solo. A água, na medida certa, porque água demais é prejudicial para a vida. Embora a vida precise de água todos os dias, a vida precisa de água todos os dias. Aqui a chuva vem num determinado período, que é muito curto, de no máximo 100 dias, cai no máximo 1000 milímetros e cai no mínimo dos 200 milímetros de chuva aqui, nessa área do Nordeste. Enquanto que na Amazônia pode cair 3.000 milímetros. Ou seja, 3.000 litros de água da chuva por metro quadrado. É um dilúvio. É como se fosse uma lâmina d'água de 3 metros de espessura. Mas aqui não. Mas a vida, ela escolhe um lugar para viver, para nascer e viver. Porque a vida toda nasce para nascer e viver, de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Então aqui, ao redor dessa represa, como a gente disse, é um açude, existia todas as espécies de vida de água doce do planeta Terra. Não vamos dizer que tinha todas as espécies de animais e todas as espécies de vegetais, todas as espécies de insetos, mas sim nós estamos nos referindo a cada reino. Reino animal, reino vegetal, reino dos micro-organismos, tudo estava representado aqui, porque aqui é água doce. A chuva é água doce. E como a gente disse, a vida foi criada na água doce. Os micro-organismos foram criados na água no estado gasoso. A gente repete porque há uma confusão danada sobre isso. Enquanto que os animais e vegetais só puderam ser criados depois que choveu, que é água doce no estado líquido. E essa mesma água que foi para o oceano era água doce. Só que, como a gente disse, a água é solvente substrato. E lá ela se transformou em água salgada. Mas não é só sal que existe lá, não é só cloreto de sódio. Tem outros elementos estranhos que fazem parte da terra que estão no mar. Que o mar existe há milhões de anos. Outra vez, bilhões de anos. E a água lá presa, parada, foi dissolvendo. Então lá no mar não existe vegetal, porque não tem solo, não tem luz solar, não tem água doce, porque os seres vivos foram criados inicialmente na água doce e não na água salgada. Lá não tem ventilação que a planta precisa. Nós estamos caminhando aqui nessa camada de capim, gramínea, que naturalmente as margens
das lagoas, são plantas nativas daqui, nascem às margens dos açudes, do riacho, nasce abundantemente quando tem o lago. E à medida que o lago vai secando, a represa vai diminuindo, vai surgindo essas áreas abertas, absolutamente férteis, com bastante água no chão, no solo, onde estava represada a água. E ali a planta foi se desenvolvendo aqui, voluntariamente, vamos dizer, ou naturalmente, para melhor explicação. E aqui então ela era alimento para o gado. E a gente vê que o gado esteve aqui andando, procurando, está aqui as fezes, procurando comer. E agora nesse momento o capim está seco. É só celulose. Mesmo ele comendo, pode até encher o bucho, mas não alimenta. Não tem os nutrientes. Porque à medida que a água foi evaporando da planta, foi sumindo, com a água foi também embora os nutrientes minerais, ou seja, a substância que traria alimento para o gado. A gente vê a quantidade de fezes que tem aqui, o gado procurando alguma coisa para comer aqui e não tem. E de repente nós vamos caminhando um pouquinho aqui para ver um pato doméstico que está ali, não se sabe esperando o quê, porque ele veio para cá pensando que tinha água e a gente vê que não tem. O açude está seco e seco não tem vida, porque a vida precisa de água a todo instante, todos os dias. E fora dos oceanos nós somos seres vivos de água doce.